Senta aqui um segundo, amor, porque o que a gente vai contar hoje é do tipo que você começa assistindo no sofá e termina de pé na cozinha gritando pra ninguém. Mais um capítulo dessa novela que o Brasil insiste em renovar a cada 4 anos com um elenco diferente e o mesmo final trágico. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo 2026, de novo, e a internet, fiel ao seu chamado sagrado, transformou tudo isso num carnaval de memes, bafos e vergonhas alheias que só o povo brasileiro consegue produzir com esse nível de excelência artesanal. Se você chegou agora nesse espaço e ainda não se inscreveu, faz isso agora mesmo, porque o que a gente vai destrinchar aqui hoje é o compilado mais completo de cafonice, criatividade e biruleibice que essa Copa nos presenteou, gente. Tem sobrancelha pintada, tem abdução alienígena interrompida, tem goleiro Suzuki, tem Neymar embrulhado em plástico bolha, tem freira com Stanley, tem criança queimando álbum de figurinhas no quintal com aquela paz de quem já superou, e tem, claro, o bafo de um bebê reencarnado que quase mudou o destino do hexacampeonato e que a maioria das pessoas viu acontecer sem entender absolutamente nada do que estava diante dos olhos. Fica aqui, porque isso ainda vai ficar muito maior antes de acabar. E se você já está chegando aqui passada com o tamanho dessa Copa toda, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem a seguir é o que de verdade explica tudo o que aconteceu, e eu preciso que você esteja com a inscrição feita antes de eu chegar lá. Mas olha, antes de entrar no miolo dessa história, a gente precisa entender o tamanho do que aconteceu para além do placar. 6 Copas do Mundo sem título. 6. A gente chegou em 2026 pintando as ruas, decorando o mercado com a cara do Vini Júnior feita de goiabas e mamões, passando água benta na telinha da televisão, na testinha de cada jogador antes do jogo, fazendo corrente espiritual em grupo de zap às 3 da manhã, e mesmo assim, a Noruega chegou. O Erling Haaland olhou para o campo com aquela cara de entidade arcturiana que ele é, deu uma cabeçada que pareceu mais um ritual ancestral do que um lance de futebol e foi embora o hexacampeonato. Mais uma vez, igual ao 4-1, igual ao 7-1, uma tradição nacional de sofrimento coletivo que a gente vive com uma mistura de choro, meme e churrasquinho que nenhum outro povo no planeta conseguiria executar com essa elegância. Um absurdo de resiliência, né, gente? E quem quiser acompanhar de pertinho cada camada desse escândalo coletivo que foi a nossa Copa de 2026, se inscreve agora nesse espaço, porque aqui a gente não para na superfície, a gente vai fundo. Bem fundo. E o fundo dessa piscina específica tem profundidade metafísica que você ainda não imagina. Vamos começar pelo começo, que é onde as coisas já tinham começado a desmoronar antes mesmo de uma bola ser chutada. A questão do Neymar. Esse homem, gente, convocado, lesionado, convocado de novo, bancado pelo sistema inteiro com uma dedicação que as emissoras não dão nem para a própria programação. Colocavam foto da seleção com ele quando tinha notícia boa para publicar e tiravam ele da foto quando tinha crítica para fazer. Uma criança de 6 anos, ao vivo em reportagem de rua, quando perguntada sobre o destaque do Brasil, respondeu sem titubear, Paquetá, direto, sem pensar. Quando o repórter insistiu e perguntou o nome Neymar, a criança olhou para a câmera com aquela energia de quem já viu demais e respondeu, Neymar é um cai-cai. Gente, uma criança de 6 anos sendo mais honesta do que todo o departamento de comunicação da CBF junto e com sobra. Um luxo de lucidez que nenhum adulto no cargo soube entregar. E não foi só essa criança que disse o que todo mundo já sabia, mas ninguém do sistema queria falar em voz alta. O Lula zoou, a Patrícia Bravé zoou. O Casagrande disse ao vivo que leva metralhada desde 2017 por falar o que todo mundo pensa, mas financia em silêncio. Até o craque Neto, com aquela energia inconfundível de pai de família que toma corote antes do almoço e depois vai gritar no portão, foi lá e desmontou tudo num compilado de 6 minutos gritando que é uma vergonha, que a geração é fracassada, que o presidente da CBF não abriu a boca para falar absolutamente nada que prestasse, que o Rodrigo Caetano continuava no cargo sendo uma vergonha na cara dura e que se existisse Copa do Mundo de choro, o Brasil era campeão com folga, disparado, sem precisar de prorrogação. E sabe o que é delicioso nesse detalhe específico, gente? As falas do craque Neto e as falas da diva Depressão são praticamente idênticas nessa Copa. Só muda o volume da voz e o volume do rímel. Quem quiser continuar acompanhando esse nível de análise futebolística aqui no espaço toda semana, se inscreve porque ainda tem muita coisa para sair e nenhuma dela é pequena.
Mas voltando à questão do Neymar com a atenção que ela merece, esse homem jogou 2 vezes nessa Copa. 2. Na primeira aparição, entrou no finalzinho do jogo praticamente ganho e ficou na beira do campo animando a torcida igual ao Liminha nos auditórios do SBT nos anos 90. Essa comparação não foi minha, foi da equipe de cobertura. E ela é perfeita, gente. O Neymar virou o assistente de palco oficial da Seleção Brasileira de Futebol, com direito à gesticulação, sorrisão e aquela energia de quem está ali para o show e não para o suor. E mesmo assim, mesmo com esse desempenho específico, mesmo com a testa começando sua jornada de expansão lá nos fundos da cabeça, mesmo com o cabelo azul que não trouxe resultado nenhum além de meme, mesmo com ele saindo do campo depois de um jogo e levando uma pipocada certeira na cabeça, porque a pipoca sempre chega antes que o saco, as emissoras continuavam ali, dedicadas, lambendo com aquele profissionalismo de quem tem contrato para honrar, uma criatura sem condição nenhuma, gente. E tem mais sobre essa situação específica que muda completamente a leitura do que aconteceu, então guarda esse nome aí porque a gente vai chegar lá mais pra frente nesse vídeo. A Copa de 2026 foi generosa em termos de criatividade popular. E é preciso dar esse crédito com respeito. O brasileiro pode não ter jogado o que devia dentro de campo, mas fora de campo, serviu demais, amiga. Entregou o que o mundo pediu e um pouco mais. Tem gente que fez o campo de futebol completo na Careca, com goleiros e tudo, usando as laterais da cabeça como arquibancada em formato oval. Uma obra de arte capilar que nenhum museu merece. Tem criança com penteado temático que levou mais tempo para ficar pronto do que o plano tático da comissão técnica. Tem mercado no interior que montou a taça do Hexa inteira com frutas frescas do Hortifruti, com detalhe e tudo. Tem o pão francês verde e amarelo com mais corante artificial do que trigo na composição, servido com orgulho em padaria de bairro como se fosse um prato fino. Tem freira com havaianas e Stanley assistindo o jogo na praça da cidade e vibrando igual Queen de reality na noite do primeiro episódio. Tem a bola gigante inflável que fugiu do estádio sozinha durante uma tempestade de vento, passou voando por cima de um carro parado no sinal e o comentarista que estava ao vivo viu acontecer e disse com aquela seriedade jornalística admirável que o carro fez um gol de cabeça. A bola não entrou, mas o trocadilho foi gol certeiro. E se você ainda não seguiu esse espaço para receber tudo isso toda semana, se inscreve agora, porque tem bafo nessa Copa que ainda vai render muito mais do que você está imaginando nesse momento. A questão das WEGs dessa Copa merece um parágrafo próprio, porque elas entregaram um espetáculo à parte que o futebol em si não conseguiu superar em nenhum momento. Elas chegaram aos estádios, amiga, com look, com postura, com aquela energia de quem sabe que a câmera vai encontrar o rosto em algum momento e quer estar pronta quando isso acontecer. Uma nova subcategoria de subcelebridade surgiu no catálogo brasileiro de fama instantânea, e ela representa uma evolução direta das Ronaldinhas dos anos 2000, gente. As Ronaldinhas correram para as WEGs de 2026 andarem, sem julgamento nenhum, porque é o jogo e sempre foi. Mas é bafo? É. Um bafinho delicioso de vergonha alheia, temperado com sequilho e glamour de arquibancada. E falando em jogo que virou bafo de várias camadas, tem uma história específica aqui que eu preciso contar com calma e cuidado, porque ela tem dimensões que a maioria das pessoas passou direto sem notar. A gente chega lá, mas ainda tem mais antes. Segura o coração que essa parte ainda não é a mais pesada. O México fez barulho na porta do hotel da seleção do Equador de madrugada para atrapalhar o sono antes do jogo seguinte. Tática velha, usada por muitos, documentada na história do futebol. Legítima dentro do jogo psicológico, inclusive. Mas a graça estava no comentário que rodou os grupos. Isso seria uma infâmia se fosse na porta do hotel da Madonna. Se fosse a Gaga no quarto ao lado, a gente queria que a diva descansasse com o silêncio que ela merece. Mas adversário de futebol? Inferniza à vontade, sem piedade. A lógica emocional do torcedor brasileiro é uma obra de arte em categorização moral, gente. Uma obra que nenhuma faculdade de filosofia consegue ensinar em 4 anos. E as previsões. Toda Copa tem os seus videntes, os seus oráculos, os seus animais sagrados com dom profético, e essa edição não foi diferente em absolutamente nada. Teve cachorro comendo ração de tigelas pintadas com as bandeiras para apontar o vencedor. Teve gatos. Teve moça que pintava quadros abstratos em transe e dizia que as cores revelavam o placar.
E teve, claro, a avó baiana que foi ao SBT com aquela roupa de domingo e anunciou ao vivo com toda a segurança do mundo que os extraterrestres iriam abuzinar os jogadores durante os jogos para interferir no desempenho em campo. A abdução não veio, gente. Pelo menos não a que ela prometeu. Mas a inteligência artificial fez o que a avó profetizou e criou um vídeo onde o Neymar ficava parado no meio do campo, filmando a nave chegar no celular, enquanto todo mundo corria, o Vini Júnior ia na direção da nave com aquela energia de quem quer conhecer o universo e era abduzido imediatamente. O comentário que teve mais curtidas nos comentários do vídeo foi unânime. Levaram só o Neymar, foi um favor enorme para a seleção. Glória a Deus. Aleluia. A internet brasileira é um presente que não merece nada do que recebe, e ao mesmo tempo merece muito mais do que tem, né, gente? O Japão foi uma surpresa inesperada dessa Copa, e a surpresa não foi o resultado do jogo, mas o volume de meme que gerou depois. O goleiro japonês se chamava Suzuki. Suzuki, gente. Coincidiu exatamente com o nome central do testamento da Anita Harley, aquela novela que dominou os grupos de Zap nos meses anteriores com a frase "Helena odiava Suzuki", repetida em loop. Aí a frase mais ouvida dos meses anteriores virou combustível imediato de meme futebolístico com uma velocidade que deixou os marqueteiros envergonhados. Derrubamos o Suzuki do Japão, pelo menos isso a gente fez. E depois do jogo, o Paquetá postou uma foto de sushi como deboche afetivo. E aí todo mundo falou que foi exatamente naquele post que a gente perdeu a humildade que precisava para chegar mais longe. Porque o Japão debochou de volta com a elegância silenciosa que só eles têm. E então veio a Noruega com os Vikings com o Haaland, com aquela remada ritualística que eles fazem em campo antes do jogo como preparação coletiva, com aquele homem de 2 metros que parecia um arcturiano encarnado, e acabou o hexacampeonato com uma brutalidade que ainda dói quando você pensa rápido demais. E enquanto os noruegueses faziam a remada com a seriedade de um ritual ancestral de séculos, a torcida brasileira do outro lado cantava Creu com o mesmo entusiasmo de sempre. Isso resume tudo o que aconteceu nessa Copa, gente. Tudo. Em 2 grupos. Com 2 músicas. Sem precisar de mais nada. E essa imagem específica merece um momento de silêncio antes de continuar. Eles remando. A gente fazendo Creu. Eles levaram a sério cada detalhe da preparação. A gente foi com aquela energia de povo que acredita que a garra resolve o que o treinamento não cuidou. O ritual funcionou para eles. Tem gente que vai dizer que é coincidência, que ritual não tem nada a ver com resultado, que o que importa é a técnica e a tática. Mas é coincidência mesmo? A gente ficou com Creu e ficou sem Copa. Eles ficaram com a remada e ficaram com o resultado. Um escândalo de consequência, gente. E agora, depois de tudo isso, depois de toda essa construção, depois de todo esse fervo de camadas e detalhes, chegou a hora da revelação. O bafo que a maioria das pessoas viu acontecer em tempo real, mas não entendeu o tamanho do que estava diante dos olhos. E se você chegou até aqui e ainda não deixou a sua inscrição nesse espaço, faz isso agora, porque o que vem a seguir muda completamente a sua leitura de tudo o que aconteceu nessa Copa do começo ao fim. E o bafo é o seguinte, gente. A teoria da Flo-Flo. Senta aqui porque essa é a revelação mais importante da Copa do Mundo 2026 e quase ninguém deu o devido peso. O Pelé morreu em dezembro de 2022. Vários jogadores da seleção brasileira não foram ao velório do rei. Não mandaram representante, não mandaram flor, não mandaram nada. E a Flo-Flo, filha da Virgínia com o Zé Felipe, nasceu depois disso, calculadas as datas com a atenção que o caso merece. A Flo-Flo ficou gripada pouco antes da Copa. Passou a gripe para a Virgínia. A Virgínia foi à Copa trabalhar como contratada da Globo, conviveu com o ambiente da seleção e passou a gripe para o Vini Júnior. O Vini Júnior não jogou no nível que deveria no jogo contra a Noruega porque estava debilitado. E agora, depois do resultado, a seleção da Noruega começou a apresentar sintomas de gripe no elenco. O Pelé, através da sua reencarnação energética na forma da Flo-Flo, estava tentando ajudar a seleção que desprezou o seu velório, mas a corrente foi interrompida quando o Vini Júnior não entregou em campo o que precisava ser entregue. Era o Pelé o tempo todo, gente. E somente os mais sensitivos da internet perceberam isso enquanto o resto do país estava ocupado fazendo Creu. Se você quiser que a gente continue destrinchando bafos dessa proporção toda semana sem parar, se inscreve nesse espaço agora, porque essa história não acabou e aqui a gente não para de contar enquanto tiver coisa para contar.
E o que essa teoria muda em tudo? Muda absolutamente tudo, amiga. Porque se o Pelé estava agindo através da Flo-Flo e a gripe foi o instrumento escolhido para a interferência divina e kármica no resultado da Copa, então a eliminação do Brasil pela Noruega tem uma camada metafísica que o craque Neto não gritou em nenhum dos seus 6 minutos, que o Casagrande não mencionou em nenhuma análise, que o Thiago Leifert, com toda a fé inabalável depositada no Neymar, não enxergou em momento nenhum. Os jogadores que não foram ao velório colheram exatamente o que plantaram no dia em que decidiram ficar em casa. Simples assim. Karma futebolístico executado com precisão por um bebê reencarnado com energia de rei e um espirro certeiro na hora certa. E a Virgínia, que tinha sido apagada do mural do bairro quando terminou o relacionamento com o Zé Felipe, voltou ao mural quando eles reataram, foi contratada pela Globo para fazer a cobertura da Copa, deu errado lá dentro por razões que ninguém conseguiu explicar direito, e o Luciano Huck foi presencialmente ao camarim comunicar o encerramento da parceria. Já estava escrito desde o início, gente. O mural do bairro sabia. O mural sempre soube. E as consequências dessa Copa vão muito além do placar final e da eliminação que todos esperavam, mas ninguém queria assumir que esperava. A Fernanda Gentil tentou fazer uma fala emocionante sobre as crianças que perdem a esperança no país quando a seleção cai, olhando direto para o Casimiro, com aquela energia de quem quer extrair uma lágrima de pedra pura, e o Casimiro ficou sentado ali, tentando achar as palavras certas, enquanto o corpo claramente queria fazer outra coisa. A Luana Piovani postou um compilado enorme nos stories com aquele pontilhado característico dela, falando tudo o que achava do Neymar com aquela clareza de quem não tem mais nada a perder, rainha absoluta. O Luciano Huck foi ao Caldeirão logo depois da eliminação e disse em rede nacional que não era culpa de ninguém, o que faz todo sentido quando você considera que ele estava no camarote milionário durante os jogos e claramente não queria rabo preso com nenhum dos lados da discussão. E as crianças que o Thiago Leifert disse que estavam tão felizes com a escalação do Neymar? Estavam no quintal de casa queimando os álbuns de figurinhas numa fogueira pequena e rindo com aquela gargalhada de quem já processou tudo muito mais rápido do que qualquer adulto que ficou destruído por semanas. A criança brasileira, gente. Uma Queens coletiva que ninguém respeita o suficiente. Tem uma pergunta aqui que ninguém faz diretamente porque todo mundo tem medo do que a resposta implica, né, gente? Se um jogador chega à Copa convocado depois de lesão, joga 2 vezes com desempenho de assistente de palco, sai de campo levando pipoca na cabeça, é comparado ao Liminha do SBT, pela própria equipe de cobertura televisiva, é zoado publicamente pelo presidente da República, pela Patrícia Bravé, pelo Casagrande, pelo craque Neto em 6 minutos ininterruptos de compilado, é chamado de cai-cai por uma criança de 6 anos ao vivo em reportagem, vira meme de plástico bolha, meme de carrinho de supermercado escapando morro abaixo, meme de nave alienígena, onde o único que ficou parado filmando foi ele, e mesmo assim as emissoras lambem sem parar, os anunciantes pagam sem questionar, os títulos continuam não vindo, e ele anuncia publicamente que pode estar disponível para a próxima Copa. Esse sistema protege quem? E para que exatamente? Qual é o contrato que não aparece em nenhum documento, mas todo mundo cumpre? Essa é a pergunta que a Copa de 2026 deixou no ar sem responder, e só quem acompanhou de pertinho entendeu o peso real dela no dia seguinte à eliminação. E tem mais uma camada aqui que fecha o ciclo dessa Copa de um jeito que dói e ao mesmo tempo é perfeito demais para ser coincidência. A Virgínia foi pintada no mural, foi apagada quando o relacionamento terminou. Voltou quando reataram. Foi chamada pela Globo. Foi dispensada com o Luciano Huck indo pessoalmente. A Flo-Flo espirrou. O Vini jogou gripado. A Noruega ganhou gripada também. O Pelé não recebeu as visitas que merecia no velório. E a Copa, que era para ser o hexacampeonato, virou mais uma eliminação que vai para o arquivo junto com o 7-1 e com o 4-1, ocupando o lugar que foi reservado para ela desde que os jogadores decidiram ficar em casa naquele dezembro de 2022. Tudo conectado, tudo escrito. Só faltava alguém destrinchar com o cuidado que o bafo merecia, né, gente? A Copa acabou. O Brasil perdeu com a dignidade que tinha disponível. A Madonna está na final com um joelho sem cartilagem, em melhor estado funcional do que qualquer articulação do Neymar nesse momento. As freiras ficaram com os Stanleys e com a paz de espírito. A avó baiana sonhou com a abdução. A Flo-Flo espirrou no momento certo e ninguém entendeu o recado. E a gente ficou aqui, destrinchando cada camada desse fervo com o carinho e o deboche que ele merece.
Se você quiser que esse espaço continue trazendo esse nível de análise, de bafo e de vergonha alheia toda semana sem falta, deixa sua inscrição aqui, manda esse vídeo para a galera nos grupos e nas redes e conta pra gente nos comentários qual foi o meme dessa Copa que mais te detonou por dentro. A gente lê tudo, gente, sem exceção. Pobreza pega.